Em um dado momento, diz a Bíblia, em Mateus capítulo 19, que Jesus estava conversando com um jovem rico. E esse jovem, ele era muito rico, possuía muitas propriedades, e ele saiu, deixou Jesus. Ele não quis nenhum tipo de contato com Jesus, porque ele era rico, por causa da sua riqueza, e ele foi embora. Aí em Mateus capítulo de número 19, do 27 ao 29, olha o que Pedro pergunta a Jesus. Ele diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Pedro conversando com Jesus. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E Jesus, em conversa com Pedro, em Mateus capítulo 26, do capítulo 31 ao 35, Pedro ele é avisado, como eu disse aqui. Pedro é avisado de que ele iria negar o próprio Jesus. E Pedro, não, como eu disse aqui, não, eu não vou, Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu jamais me escandalizarei em ti, Senhor. Olha o que o texto diz Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei em ti. Olha o que Pedro disse para Jesus: eu nunca me escandalizarei em ti. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, ainda que me seja necessário morrer. Ele afirma para Jesus: ainda que eu morra contigo, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Quantas vezes nós já dissemos isso? Senhor, não, Senhor. Eu sou forte o suficiente. Você não é, irmãos, forte o suficiente. Você não é forte o suficiente para dizer: eu vou conseguir. Não. Você não é forte o suficiente para achar que você sozinho você consegue. Uma certa feita o apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, afasta de mim esse espinho. E o texto diz que para que Paulo não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. Ele dizia: do qual eu já orei, para que se afastasse de mim. E a palavra de Deus foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não uma fraqueza tendenciosa ao pecado. Não é isso que a Bíblia está falando, está dizendo. Mas Ele está dizendo para você: você é dependente de mim. Você depende exclusivamente do Senhor. Glória a Deus. Mas Pedro disse: Senhor, eu morrerei contigo. Meu Deus. Eu vou morrer, Senhor, mas eu não vou te negar. E Jesus vai para o monte. Jesus ora aos discípulos. Judas, o traidor, traz os soldados até o monte, no Getsemane. E Jesus é preso.
E nós chegamos aqui no texto que nós lemos. E diz que quando Pedro foi questionado, dizendo: você é um deles, você estava com ele. E aí o medo de ser preso. Mas ele disse lá atrás que ele morreria por Jesus. Ele disse lá atrás que ele morreria. Se fosse o caso, ele morreria junto com Jesus. Mas disseram para ele: você estava com ele. Este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou: não, eu não conheço esse homem, eu não estava com ele. Imagina, Pedro comeu com Jesus, andou com Jesus, andou sobre as águas com Jesus, viu milagres. Isso aqui é muito forte. E aí ele diz: eu não conheço esse homem, eu não estava com ele. E aqui nós podemos entender o quão tamanha é a fragilidade humana. É, Jesus, aleluia. E diz a Bíblia que nós lemos aqui que o galo cantou e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro saindo dali chorou amargamente. Nós não temos relatos de que Pedro estivesse acompanhando a crucificação. Não sabemos de fato para onde ele foi, mas o peso de angústia veio sobre Pedro, porque ele chorou amargamente. Você já viu alguém chorando amargamente? Eu já vi. Você sabe o que é chorar amargamente? E agora a culpa, o sentimento de culpa, de tristeza, entra no coração de Pedro. E aqui eu quero ministrar para você o que Deus ministrou no meu coração. Tem pessoas no nosso meio que carregam sentimentos de culpa. Tem pessoas aqui que carregam, Deus sei que tem, pessoas aqui que carregam dentro de si um sentimento de culpa. E isso muitas das vezes, porque o sentimento, a culpa, ela é prisão da mente. E quando você carrega isso dentro de você, você não consegue desenvolver. Eu quero dizer uma coisa para você, que o Senhor está aqui esta noite. Ele quer livrar você desse sentimento de culpa, desse peso no teu coração, desse sentimento que você carrega. Glória a Deus. Eu me lembro, eu vou falar isso aqui. Eu me lembro, eu passei um processo pesado na minha vida. E eu tive que ser ministrado acerca do que eu passei. E durante algum tempo havia uma cobrança dentro de mim, uma culpa. Eu falei: Senhor, onde foi que eu errei? Mas na realidade a culpa nunca tinha sido minha, mas uma brecha. Mas o inimigo aproveitou aquele momento para trazer isso ao meu coração. E eu me lembro, Marília, que quando eu viajei para Campos, eu estava numa igreja, na igreja estava destruída. Pensa no nome que estava destruído, amassado. Era eu. E o pastor desceu do altar, ele me abraçou, e ele começou a ministrar. Ele não sabia, mas ele começou a ministrar, falando: o Senhor arranca todo o sentimento de culpa, porque ele não tem culpa. Senhor, ele começou a ministrar, aquele peso foi saindo. Eu me lembro que eu estava em lágrimas naquela noite, porque havia um peso no meu coração. E o Senhor está dizendo para você essa noite: esse peso que está no teu coração, ele vai sair, ele tem que sair. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque há coisas que nós passamos, há coisas que nós vivenciamos. Talvez você fez alguma coisa que desagradou o Senhor. Talvez você, aleluia, está passando por alguma situação, alguma atitude que você tomou, mas o Senhor, Ele não quer te perder. E essa noite o Senhor quer resgatar você, quer livrar você da culpa. Há um texto no Antigo Testamento das cidades de refúgio. Cidade de refúgio era para que os homens que por algum acidente, por exemplo, se eu estivesse trabalhando no campo com um homem e por acidente eu matasse ele,
por acidente, eu iria para esta cidade, ficava guardado nesta cidade, eu não poderia sair, porque se um parente daquela pessoa que eu matei por acidente me encontrasse fora da cidade de refúgio, ele poderia me matar. Então eu ficava naquela cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Meu Deus. E eu era livre quando o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morresse, eu estaria livre de tudo aquilo que eu tinha feito. E o sumo sacerdote, onde a Seara, já morreu. Aleluia. Tem muitas pessoas presas na cidade de refúgio ainda, carregando culpa dentro de si, carregando peso no coração. Jesus, quando morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando as mulheres foram até o sepulcro, esse texto aqui é muito lindo. Quando as mulheres foram até o sepulcro, em Marcos, capítulo de número 16, eu vou ler esse texto aqui. Jesus morreu e ele ressuscitou, e as mulheres foram até o sepulcro, irmã da Seara, e diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas olha o que esses homens falaram para ela: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro. Olha só, dona Menina, o anjo fez questão de dizer: avisa os discípulos, mas em especial a Pedro. Meu Deus, aleluia. Em especial a Pedro. E Jesus, e elas foram, porque Pedro estava. A Bíblia diz que Pedro voltou a pescar. Onde tudo começou. Onde tudo começou, ia ser o recomeço na vida de Pedro. Onde tudo começou, ia ser o recomeço na vida de Pedro. Ide, avisai os discípulos e a Pedro, em especial a Pedro. E em João capítulo de número 20, e aqui eu vou encerrar, diz a Bíblia, irmã Jaciara, que Jesus vai em busca de Pedro para resgatá-lo, para que Pedro fosse, 21, João 21, para que Pedro fosse resgatado daquela amargura, de toda aquela tristeza, porque talvez Pedro falou: para mim acabou, para mim não tem mais jeito, eu neguei o mestre, eu andei com ele, eu vi os milagres, e olha como eu estou, eu neguei Jesus. Ele me avisou que eu iria fazer isso, mas eu não fiquei atento. E eu neguei a Cristo. E melhor eu voltar a pescar, pegar minhas redes, porque esse negócio aí de ser Pedro, é melhor continuar sendo Simão, pescador. Oh, Jesus! É melhor eu voltar a ser Simão, voltar para a pescaria, ficar lá pescando, porque eu neguei o mestre. Mas aí Jesus não vê como vê o homem. Aleluia. Aleluia. Porque se Jesus fosse olhar para os meus altos e baixos,
Eu me lembro uma vez, irmãos, que um pastor falou assim, isso quase me matou na fé. Eu novo convertido. Se eu não soubesse o que eu queria, ele falou assim, o que adianta pular aqui dentro e pular lá fora? Um pastor. E isso quase me matou, porque uma coisa é você ouvir de membro, mas quando você ouve uma palavra de alguém que é liderança, uma palavra que vai, se você não tiver um suporte, não saber o que você quer, Jesus poderia chegar e falar, Pedro, rapaz, eu te falei, eu falei com você, avisei a você, eu avisei a você, rapaz, que você iria me negar. Né, aqueles profetas de plantão, Eita, que dizem assim, rapaz, eu te avisei, cara. Para que você ficou com ele? Para que você ficou com ela? Eu avisei para você que ia dar errado. Eu avisei, irmão, sabia que a forma como você se apresenta para alguém pode fazer toda a diferença? Você fala, irmão, vem cá, irmão, você errou. Mas eu vou te abraçar. Tem um pastor amigo nosso, não vou citar o nome dele, amigo meu, que ele teve um deslize. Eu falei para ele, para mim, o senhor continua sendo a mesma pessoa que o senhor é. Eu não vou te condenar, não vou te apontar. O senhor vai ter as suas consequências. Vai ter as suas consequências. Porque nós temos, né? Agora acabou. O irmão caiu, isso e aquilo, e acabou, irmãos. Eu disse aqui, Jesus, se Judas estivesse vivo, o anjo iria dizer, avise aos discípulos, a Pedro e a Judas. Mas Judas escolheu o caminho pior. Mas Pedro, por mais que tivesse negado a Cristo, tivesse negado ao Senhor Jesus, ele foi chorar amargamente, ele chorou, mas ele não foi para se matar, ele não foi para desistir, ele não foi para tirar sua própria vida, mas a tristeza invadiu o coração dele. E às vezes nós queremos tomar atitudes drásticas, sabe por quê? Porque nos pintaram um Deus, irmã Jaciara, um Deus que está sentado no trono com a marreta sexta-feira 13, esperando a primeira oportunidade que ele tiver para te dar uma marretada e destruir você. Não é isso, Deus é justo, Deus é santo, Deus é santo, Ele é santo, é santo. Mas o Deus que eu conheço, Ele é Deus que resgata, Ele é Deus que restaura. O Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós anunciamos, é um Jesus que restaura, que morreu na cruz, não por um pedaço de madeira, mas Ele morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância. E tem muitas pessoas que criticam a Tomé. A Tomé era incrédulo, ele era, mas ele estava certo. Eu quero ver a tua mão, Jesus. Eu quero ver a marca da mão aí. Eu quero ver se é o Senhor mesmo. Eu quero ver se foi o Senhor mesmo que deu a vida por nós. Eu quero ver. Ele era bereano. Crente Bereia. Meu Deus. E Jesus vai até Pedro. Deus quer resgatar você essa noite. Amém. Sabe o que Ele quer resgatar? Ele quer resgatar o teu coração. É isso que Ele quer, Mãe Jaciara. O teu coração resgatar. Não que eu nem você estejamos afastados de Deus, mas às vezes ficamos com o coração pesado, ficamos com o coração ressentido. Mas Jesus vai até Pedro, e olha o que diz aqui João capítulo 21. Eu não vou ler todo, mas vou ler alguns versículos. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse depois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Até aqui ninguém sabia que era Jesus. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois eles já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a quem? A Pedro: Pedro,
É Jesus que está ali. Eita, Jesus. É Jesus, Pedro. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que o coração de Pedro acelerou. E diz a Bíblia que Pedro estava nu, ele se vestiu, quando ele ouviu, ele cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E todos foram com ele. E logo saltaram em terra, e viram ali as brasas e um peixe, já estava tudo preparado. E Jesus disse-lhes: trazei os peixes que agora apanhaste. Pedro, juntamente com os discípulos, voltou a pescar, como eu disse. Depois de ter andado 3 anos e meio com Jesus, ter deixado a pesca, ele voltou a pescar. E aqui, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 150 peixes, 3 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, deu semelhante ao peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos e depois de ter jantado. Aí Jesus chama Simão Pedro. Por que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus estava ali curando a Pedro. Curando a Pedro. Aleluia, Jesus. Olha só. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: irmão, é só Jesus para ter esse amor. Só Jesus. Porque quem somos nós? Nós não éramos nem para estar aqui, dona Benita. Somos falhos, pecadores, miseráveis, necessitados de Deus. Ninguém aqui é perfeito, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Você pode se colocar de pé? De Jesus. Parou onde tudo começou, e você talvez retornou novamente. Ele está dizendo: é um lugar de recomeçar hoje. Aleluia. Recomeçar. Jesus sabe que você o ama. Ele sabe que o coração, teu coração está nele. E Ele está dizendo para você esta noite: eu quero remover essa tristeza, esta angústia, este peso que está no teu coração, porque Ele está aqui para te resgatar, te livrar de todo o sentimento de culpa, de todo o peso que está no teu coração, que está aprisionando a tua mente. Ele está dizendo: hoje acaba, hoje termina, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Aleluia. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Renato Macedo. Estamos aqui no bairro José Gonçalves, na rua IP Amarelo, aqui no Rio de Janeiro. Igreja Evangélica de Casamento Bíblico, aqui em Búzios. A nossa programação aqui é quarta, sextas e domingos. Nós convidamos você a participar de um desses momentos conosco, e eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus te abençoe.